Olá, queridos, graça e paz. É com muita alegria que eu venho compartilhar mais um momento devocional. Por isso, eu te convido, caro ouvinte, a meditar comigo em Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Queridos, todas as vezes que o medo pela manhã, todas as vezes que a preocupação, todas as vezes que a ansiedade toma conta do nosso coração, nós como cristãos, nós temos que nos posicionar de maneira correta, de maneira digna, de maneira honrosa, de maneira que glorifique o Senhor nas nossas vidas. Por isso que Paulo, ao escrever esta epístola, ele tem em mente aconselhar um grupo de irmãos para que esse grupo de irmãos vivam de maneira digna, de maneira honrosa, de maneira que eles possam reproduzir na vida deles a conduta de Cristo, a conduta cristã. Quando Paulo escreve esta parte da epístola, ele tem como objetivo direcionar os irmãos, no caso a Evódia, o Síndique, o Clemente e o Epafrodito, para que eles possam agir de maneira digna com a vocação que eles têm em Cristo Jesus. Por isso que Paulo aconselha esses queridos irmãos acerca de 2 pontos importantes que o cristão precisa ter. Então, diante disso, diante desse conselho, diante dessa análise, nós temos que ter em mente a seguinte pergunta: o que precisamos fazer em momentos onde a ansiedade toma conta do nosso coração, toma conta do nosso ser? O primeiro ponto, nós devemos ter uma postura contra a ansiedade. E o segundo ponto, nós devemos pensar nas coisas do Senhor. No primeiro ponto, nós podemos pensar no que Paulo fala no versículo 6. Paulo, ele aconselha os irmãos a não andarem ansiosos por nada. Nem pelo amanhã, nem pela comida que falta, nem pela roupa que eles necessitam. Muitas vezes, queridos, nós nos colocamos nessa situação, ou nós estamos nessa situação. Seja pelo medo da manhã, seja pela preocupação com a falta de dinheiro que temos para pagar uma conta. Mas nós temos que ter em mente que essas coisas não precisam e não podem ocupar o nosso coração. Paulo fala ainda que nós temos que ter a seguinte postura contra a ansiedade. Nós temos que orar, nós temos que suplicar com ações de graças. No original, a palavra oração tem a ver com proseuche. E a ideia no original é falar o seguinte: é a pessoa ter um momento específico para conversar com outro alguém. Ou seja, ela ter um lugar adequado para conversar. Será que diante dos problemas você está orando? Você está reservando um tempo com o seu Deus? Será que você está apresentando diante dele as suas queixas, os seus problemas? O segundo ponto que Paulo trabalha aqui acerca da postura correta contra a ansiedade é a súplica. A súplica no original é decis, e decis tem a ver com suplicar mesmo, mas também tem a ver com apresentar a necessidade diante de alguém. Pedir. Será que quando a ansiedade vem, você suplica a pessoa certa? Será que quando a ansiedade vem, você expõe diante de Deus a sua real necessidade? Necessidade, irmão, e não vontades. Vontades, uma coisa, necessidades, outras. Nós temos que ter em mente essa diferença. Deus disse que não vai faltar nada que precisamos. Em Mateus 6, Jesus fala sobre isso. Se Deus cuida das aves dos céus, dos lírios dos campos, será que Ele não vai cuidar de nós, que somos a coroa da criação? Queridos, nós temos que ter em mente isso, que Deus, Ele vai prover tudo que nós necessitamos. Mas Paulo também fala que nós devemos nos achegar a Ele com oração, com súplica, mas também, no caso, com ações de graças, com eucaristia. Você está dando graças ao Senhor pelo que você tem, pela casa que você tem, pela família, pelo emprego, até mesmo pelo arroz e feijão que
que está na sua mesa? Às vezes nós pedimos tantas coisas, nós desejamos tantas coisas, mas nós não agradecemos pelas coisas mínimas que temos. E Paulo, ele nos dá uma dica acerca de como nós devemos combater a ansiedade, com oração, com súplicas, com ações de graças. Mas Paulo também ele fala que nós devemos ocupar o nosso pensamento com as coisas do Senhor. E ele fala isso principalmente no versículo 8. Ele fala que nós temos que pensar naquilo que é respeitável, naquilo que é justo, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama. Nós temos que pensar nisso. Ou seja, nós temos que pensar no nosso Deus. O nosso Deus é digno de honra, o nosso Deus é verdadeiro, o nosso Deus é respeitável. É sobre isso e é nisso que nós temos que pensar e não nos deixar levar pela preocupação que muitas vezes nos atinge. E se nós colocarmos isso em prática, nós temos uma promessa do Senhor e essa promessa está no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. A paz de Deus é aquela tranquilidade em meio à tempestade, em meio aos problemas. Mas ele fala que esta paz, ela vai montar guarda. É como se um exército estivesse acampado ao meu redor e ao seu redor, fazendo com que essa tranquilidade ela permaneça em nós. Mas isso só vai acontecer se você orar, se você suplicar com ações de graças, se você pensar nas coisas dignas, ou seja, se você pensar no Senhor, essa promessa vai se aplicar à sua vida. Amém?